Amém, amados irmãos que nos assistem a mais um vídeo no canal da Obra na Amazônia. Sou o irmão Gustavo, da igreja em Porto Velho, Rondônia, e vou dar continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito do livro Você Está Preparado para o Fim? Do irmão Ezra Mar. O capítulo que eu vou compartilhar é o capítulo 4, que tem o título O Tempo do Fim, parte 1. Esse é um livro muito importante. Se você não tem, verifique como adquiri-lo, entre em contato conosco, porque esse livro esclarece-nos muita coisa a respeito do tempo do fim, do que vai acontecer nesses últimos tempos, esclarecendo os vários trechos que a palavra de Deus fala sobre a escatologia. E para começar, vamos dar uma lida em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, desviais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo aqui, ele estava explicando aos irmãos da igreja em Tessalônica alguns assuntos importantes, porque eles estavam em dúvida, achando que o Senhor Jesus já estava voltando. Então Paulo falou, olha, calma, não se desvie de maneira rápida assim, facilmente. E cuidado que ninguém vos engane, porque para que a vinda do Senhor ocorra, alguns acontecimentos precisam surgir antes. Então, nesse trecho, o que Paulo apresenta para nós a respeito do arrebatamento, o dia do Senhor, que é a vinda do Senhor, a aparição do anticristo, que é esse homem da iniquidade, o filho da perdição. E, nesse trecho, ainda o versículo 7 fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, esse é um outro aspecto que Paulo apresenta. Olha, o mistério da iniquidade já está operando, preparando o cenário para o surgimento do anticristo, sem que primeiro venha a apostasia. Esse mistério da iniquidade já opera e vemos os efeitos dele na sociedade. De maneira que a sociedade hoje rejeita a palavra de Deus. Coisa que antigamente ainda havia um certo temor, mas hoje não. Hoje há uma rejeição à palavra. Há uma falta de referência na sociedade. Hoje cada um faz o que quer e isso é tido como certo. Mas louvado seja o Senhor. A palavra é a verdade. A palavra de Deus é a nossa referência. Deus é a verdade. Então, nesse cenário, o que nós vamos fazer nesse vídeo, nesse curto vídeo? Nós vamos estudar um pouco da escatologia. A escatologia é o estudo dos acontecimentos nos últimos tempos. E esse é um estudo muito aprofundado e detalhado. Então não vai dar para, nesse vídeo, nós entrarmos em todos os assuntos. Vamos então fazer um tour bíblico, entrar ali em alguns pontos principais. Por isso, como eu falei, é importante você adquirir esse livro para que você entre nos detalhes, nos esclarecimentos a respeito da palavra de Deus. E por quê? Por que nós devemos conhecer a escatologia? Alguns, quando fala desse assunto, eles querem conhecer em virtude da curiosidade. Qual o significado dos chifres, das cabeças da besta lá em Apocalipse? Outros já querem estudar porque tem medo.
Tudo isso é falta de conhecimento, falta de clareza. Por isso é importante nós estarmos lendo a palavra, né? Entrando nela a cada dia. E aqui ainda vemos quão importante é que a palavra chegue nos nossos lares e chegue ali já desde a mais tenra idade nos nossos filhos. A gente vai falando porções da Bíblia para que já vão se familiarizando, e não fique com receio, mas tenha apreço da palavra. Então a importância dos pais trazerem a palavra no lar dos nossos filhos. E por que conhecer a escatologia? Não é por medo, nem por curiosidade. O fator principal é para nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. Então esse deve ser o nosso objetivo. Ao entrarmos nas porções da Bíblia que faz esse estudo escatológico, tenha esse coração. Se preparar para a vinda do Senhor. E diante disso, é importante nós situarmos como a contagem do tempo é diferente para nós em relação a Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se nós, vendo ali em Gênesis, a respeito da criação, a história da humanidade, quando Deus fez ali a criação em 6 dias e no 7º dia descansou, então, se para nós, para Deus, 1000 anos é como um dia, então 6 dias representa para Deus 6.000 anos. E se verificarmos, desde a criação de Adão, desde a criação do homem, até a primeira vinda de Cristo, já se passaram 4.000 anos. E da primeira vinda de Cristo até os dias de hoje, mais de 2.000 anos se passaram. Então, falta pouco tempo para nós entrarmos no descanso do 7º dia da criação, que é o reino milenar, onde estaremos reinando, conforme Apocalipse capítulo 20 fala, reinando com Cristo por 1000 anos. Então nós vemos que para Deus a contagem é diferente. Por quê? Porque Deus, ele não está na nossa esfera cartesiana, onde nós estamos aqui limitados ao tempo e ao espaço. Deus está em outra dimensão, uma dimensão atemporal. Então, diante disso, toda a história da humanidade, para Deus a contagem foi diferente. 6.000 anos são 6 dias para Deus. E na palavra, o que é o tempo do fim? Quais são as porções que nós podemos entrar nesse tema? Os irmãos podem verificar no livro de Daniel, que é um livro profético, escatológico. Ali tem alguns capítulos que trazem esse estudo para nós. Então eu vou mencionar aqui, não vai dar para, claro, nós lermos todos os capítulos, mas depois é importante ler, debruçar, ruminar, ler esses trechos, mas não de qualquer maneira. Precisamos exercitar nosso espírito. Invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, orar, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação. E que o Senhor nos dê uma mente renovada para compreender essas porções, para, de fato, nós nos prepararmos para a sua vinda. Então, no livro de Daniel, nós vemos ali o capítulo 2, capítulo 7, 8, 9 e 11. São capítulos relacionados ao estudo escatológico. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25,
Também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lemos até alguns versículos aqui, e claro, o livro de Apocalipse, onde ele traz, né, a respeito dos 7 selos, das 7 taças, 7 trombetas, o filho varão, né, o grande dragão, as primícias, né, e também, né, apresentando o Senhor Jesus, aquele que anda nos candeeiros, né, a história das igrejas por meio das cartas em Apocalipse 2, capítulo 3, 2 e 3, né, as 7 igrejas da Ásia, né, a revelação do trono de Deus. Então tem muitas riquezas para nós entrarmos, né? Mas aqui, então como eu falei, vou trazer alguns pontos principais, né? A começar aqui pelo livro de Daniel, né? O livro de Daniel é o principal livro de estudo escatológico no Antigo Testamento, né? Esse livro, aqui no capítulo 2, em diante, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Perdão, o capítulo 7, fala de algumas visões e com semelhança em relacionados a 4 impérios da civilização ocidental, né? Misteriosamente, Deus não mencionou nenhum império da civilização oriental, mas ele trouxe aqui a respeito de 4 civilizações principais. Então, aqui no capítulo 2, né, vai aparecer aqui para vocês visualizarem um quadro comparativo das visões e profecias no livro de Daniel. Então, para facilitar, acompanha aí nesse quadro. Olha só, o capítulo 2 ele traz a grande estátua. E nele, cada item, né, cabeça de ouro, a cabeça de ouro dessa estátua representa o Império Babilônico. O peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa. Depois, o ventre e quadris de bronze é o Império Greco-Macedônio, né? E aí, a última parte, lá no versículo 33 e versículo 40 em diante, fala a respeito das pernas de ferro e pés com 10 dedos compostos de barro e ferro. Então, aqui por um lado, falando do Império Romano, né? Por outro aqui, os tempos atuais em que esses pés de barro e de ferro, barro representando a democracia, o ferro, as civilizações totalitárias, as ditaduras, né, que hoje se vê, que nós percebemos, não há nenhum reino mais forte, né? Nenhum reino com uma liderança, há parte democracia, em parte o totalitarismo, né? Tudo isso proporcionando para o surgimento do anticristo, como nós vamos ver alguns itens, né? Então, esses 4 impérios relacionados aqui nessa visão da grande estátua, né? Como eu disse, não vai dar para a gente ler todos os versículos, mas depois com calma você pode ler esses capítulos, né? E é interessante a gente notar que todos esses impérios eles já se findaram, né? Em atenção ao Império Romano, né? Lá muitos anos atrás, ele já foi findado, né? A queda do Império Romano do Ocidente foi no ano de 395 depois de Cristo. E do Império Romano do Oriente, com base em Constantinopla, já caiu, já foi findado em 1453 depois de Cristo. Mas o Império Romano físico já caiu, já finalizou. Porém, a influência desse império permanece até hoje. Tanto é assim que o sistema jurídico de muitas civilizações dos países ocidentais baseiam-se no direito romano. O Brasil é um deles. E, como eu falei, que é importante a gente perceber isso, porque o Império Romano, né, vai surgir e será a continuação do reino do Anticristo. E aí, olha só, continuando
nesse quadro comparativo. Nós vemos ali no capítulo 7 os 4 animais também relacionados a esses 4 impérios, né? O leão, com asas de águia, que é o Império Babilônico, o urso, o Império Medo-Persa, o leopardo, né, com as 4 asas de ave nas costas e com 4 cabeças, né? Ao Império Greco-Macedônio, aí depois esse animal terrível, né, representando o Império Romano e o Anticristo, né? E o Império surgiu do Anticristo, do qual, olha só, dentre esses chifres vai surgir um pequeno chifre, lá no versículo 8 é citado, no capítulo 7, que refere-se ao Anticristo, né? E aí o capítulo 8, a respeito da visão, profecia do carneiro e o bode, e aqui é relacionado ao Império Medo-Persa, o carneiro, o Império Greco-Macedônia, Macedônia é o bode, com um chifre notável entre os olhos, relacionado ao Alexandre o Grande, do qual, quando morreu, 4 generais assumiram o poder, representando aqui, olha, o chifre se quebra e outros 4 se levantam. Então, esses 4 generais. E também, nesse capítulo, tem referência a esse pequeno chifre que sai, que é relacionado à profecia relacionada ao Anticristo. No capítulo 9, também tem ali, no versículo 26, falando sobre o Anticristo. E o capítulo 11, os reis do norte e sul, o rei do norte, versículo 36 em diante, é uma referência ao Anticristo. Então depois, né, vai com calma, leia esses capítulos e preste atenção nesse quadro para compreender esse estudo escatológico, né? E também, como eu falei lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, traz alguns pontos importantes. Vou destacar aqui o versículo 6 até o versículo 8, mas vale a pena, né, para ter essa compreensão, ler todo o capítulo 24 e o capítulo 25. O versículo 6 fala: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores." Então aqui, esse trecho nos traz muita luz a respeito do que vai acontecer antes do Senhor voltar, né? O Evangelho de Mateus é um evangelho que nos esclarece muito a respeito do Evangelho do Reino, né? Olha só, o versículo 14 de Mateus 24 fala: "E será pregado este Evangelho do Reino." Então é um evangelho relacionado ao reino. E aqui, essa porção que eu li de versículos 6 ao 8, olha, fala: ainda, muitas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. E se verificarmos, isso é o que já está ocorrendo hoje. Guerras civis, né? Até mesmo no Brasil, lá no Rio de Janeiro, guerras lá nos morros, né? As facções, então reino contra reino. Se percebemos o aumento das calamidades, né? das calamidades naturais, perdão, em que mais terremotos, inundações, fome. Então tudo isso daí está se intensificando dia após dia. Mas aqui o Senhor nos alertou: olha, isso não é o fim. Isso é o princípio das dores. Aqui o Senhor fala referindo-se às dores de parto. Uma mulher, quando está para dar à luz, começa a ter dores de parto. E as pontadas, elas vão se intensificando à medida que o parto se aproxima. Então, esses acontecimentos aqui, se eles representam essas dores, é o princípio das dores,
Isso mostra, irmãos, que o parto, que é a vinda do Senhor Jesus, está próxima. Essas pontadas, elas estão se intensificando, né? Mais e mais calamidades naturais ocorrendo, terremotos, inundações, né? Mais guerras. Tudo isso preparando o cenário para esse tempo do fim, né? Então, aqui, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele nos traz essas explicações e mostra para nós que o Evangelho é um Evangelho do reino, né? Será pregado este Evangelho do reino a todas as nações. Então, diante desse cenário, para nós compreendermos a escatologia, é importante a gente perceber que há uma diferença. A Bíblia cita uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. O Evangelho de Mateus cita em várias porções essa expressão, o reino dos céus. Mas em outras porções nós vemos a menção, o reino de Deus. Como, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, na experiência que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, aí o versículo 3 fala assim, olha, a isso respondeu Jesus a Nicodemos, em verdade digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? E lá no versículo 5, na parte final, o Senhor falou, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, vou projetar uma imagem aí, e essa imagem nos esclarece o reino de Deus, ele é composto de vários itens. E ele começa desde a eternidade passada até a eternidade futura. E dentro dessa eternidade foi inserido aqui um tempo, onde temos a dispensação anterior à lei, a dispensação da lei, os israelitas, os patriarcas, né? A igreja. E aí, quando iniciou a igreja, o Senhor falou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então iniciou essa outra esfera que está dentro do reino de Deus, que é o reino dos céus. Né? E o reino dos céus, para nós entrarmos nesse reino de Deus, basta nós crermos. Basta nós nascermos de novo da água e do Espírito. Recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nos tornamos assim filhos de Deus. Pronto, entramos no reino de Deus. Porém, para entrarmos no reino dos céus, né, não é assim. Não basta nascer. Nascer, entramos no reino de Deus. Mas para entrar no reino dos céus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, para entrar no reino dos céus, a igreja, né, a realidade do reino dos céus, precisamos fazer o quê? A vontade do Pai. Então, cremos no Senhor, entramos na igreja. Entramos no reino de Deus. Mas estamos na realidade do reino dos céus. Porém, para entrarmos na manifestação do reino dos céus, que é o reino milenar, que é o galardão, precisamos cumprir o que Mateus 7,21 nos fala. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Diante disso, hoje, estamos na realidade do reino dos céus, que é a igreja, precisamos ter um viver de realidade. Acontece que muitos que estão até mesmo na igreja têm um viver superficial,
têm um viver que buscam apenas o seu bem-estar, o seu conforto. Mas, para estarmos no reino dos céus, no galardão, no reino milenar, nós precisamos ser pessoas que têm conteúdo. Nós precisamos adentrar na palavra. Nós precisamos fazer com que a palavra habite em nosso ser. E assim nós vamos entrar no reino dos céus. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. E, por fim, um último tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dentro deste capítulo 4, está ali no livro de Daniel. Vamos voltar lá no livro de Daniel, capítulo 9, livro de Daniel. Aqui faz menção a respeito das 70 semanas de Daniel. Olha só, o capítulo 9, versículo 20, Daniel fala: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Esse versículo nos traz uma importante lição. Aqui nós vemos verdadeiramente uma postura de um líder do povo de Deus. Daniel, quando orava, ele não orava tão somente por si, confessando os seus pecados, ele orava pelo povo. É uma liderança assim que o Senhor quer na igreja hoje. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos faça líderes assim para conduzir o seu rebanho, conduzir o seu povo nesta terra. O versículo 21, falava ainda em oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, sair para fazer-te entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmãos, o Senhor, Ele quer revelar-nos a sua palavra. Ele quer nos dar revelação do que estamos falando, do que estamos vendo, estamos lendo. Porque Ele, de fato, Ele nos ama. Essa expressão aqui do versículo 23, na versão Nova Almeida Atualizada, fala assim: porque Deus o ama muito. Irmãos, Deus o ama muito. Deus nos ama muito. Por isso Ele quer falar conosco. Então, um ponto importante que Daniel fazia aqui é orar. Necessitamos orar. Senhor Jesus. E a oração precisa permear o nosso ser. Temos um viver de oração sem cessar. Que o Senhor nos dê tal viver, nos dê tal realidade. Versículo 24 começa: as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, esse versículo em diante, ele traz aqui vou projetar aqui uma imagem para compreendermos a respeito das 70 semanas de Daniel. Nessas 70 semanas, aqui o versículo 24, ele fala, olha, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Essa expressão, toda essa porção, refere-se à primeira vinda de Cristo e à sua morte na cruz. Depois, a próxima parte, para trazer a justiça eterna, tem a ver com o juízo final e o estabelecimento do reino.
Para selar a visão e a profecia, refere-se ao milênio, ao reino milenar, no qual não mais haverá profecias. E para ungir o santo dos santos, é relacionado à eternidade, à Nova Jerusalém. E aí o versículo 25 fala, olha, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nesse diagrama aqui, projetando agora aqui para os irmãos, nós podemos verificar, para nós entendermos essas 70 semanas, Daniel, é importante a gente ver que cada semana são 7 anos. Então, 70 semanas são 490 anos da história do povo de Israel. E aí, da ordem para reedificar Jerusalém até a conclusão da reedificação de Jerusalém, quanto tempo se passou? 49 anos, ou seja, 7 semanas. Depois da conclusão da reedificação, até a morte do ungido, foram 62 semanas, ou seja, 434 anos. Né? Aí, a morte do ungido, Cristo, o que aconteceu? O cronômetro de Deus aqui foi parado. Deus pausou. A história de Israel foi interrompida para entrar a era da igreja, a era que nós estamos hoje. Por que isso? Porque se nós olharmos lá em Romanos capítulo 11, nós vamos compreender que nós fomos enxertados na oliveira. Né? O povo escolhido é Israel. Mas como eles rejeitaram o Messias, a dureza de coração deles, então Deus interrompeu a história e voltou-se para nós, os gentios. E nós fomos enxertados nessa oliveira e estamos desfrutando agora dessa santa raiz, né, da porção de Deus para nós. E aí, então, entrou a era da igreja, a era que nós estamos vivendo hoje, a era da graça, do Espírito. Né? Então, nesse período, aí a história foi interrompida. Porém, se passaram 69 semanas. Falta uma semana que correspondem 7 anos. Corresponde 7 anos. Essa é a última semana de tempo, né, do tempo do fim. E ela vai ocorrer no final. Quando? Só Deus sabe. Então, por isso é importante nós nos prepararmos. Mas essa última semana, por esses acontecimentos que temos visto, está muito mais próxima. E ali, em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, faz menção a respeito dessa semana, em que surgirá um grande líder, né, que é o anticristo, para conduzir, né, esse período, de maneira que, olha, o versículo 27 fala, ele fará firme aliança com muitos. O que vai acontecer? Se nós olharmos, hoje não há uma liderança no mundo, o mundo carece de uma liderança expressiva. E tanto é que, diante da pandemia que estamos vivendo, já houve cogitação até de criar um governo mundial. Então, tudo isso é preparando para o surgimento desse grande líder que trará, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, uma falsa paz. Quando vão dizer paz e segurança e de repente vem repentina destruição. Então, esse grande líder que vai surgir e vai trazer essa paz, inclusive no Oriente Médio, né? De maneira que o povo de Israel vai poder construir novamente o seu templo e restaurar as práticas do Antigo Testamento. Diante dessa aliança que
esse grande líder, que é o anticristo, fará com Israel. Porém, na metade dos 7 anos, ele vai quebrar a aliança que foi feita com Israel, né? E iniciará o quê? A grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, nós temos a primeira vinda, na verdade, é a vinda secreta do Senhor, que é chamada parousia, onde o Senhor arrebatará os cristãos vencedores, aqueles que forem vencedores antes da grande tribulação. E aí surgirá a grande tribulação, onde muitos ficarão para serem aperfeiçoados num período muito angustioso, onde Apocalipse fala que a morte fugirá das pessoas. Mas aquele que vencer, né, aquele cristão que vencer nesse período, será arrebatado ao final da grande tribulação, né, com o arrebatamento dos vencedores tardios. Mas, diante de todo esse cenário que estamos desfrutando aqui, né, o que volta àquela pergunta, por que estudar a escatologia? Lembre-se, é para nós nos prepararmos para reinarmos para a segunda vinda de Cristo. Então, diante disso, essa preparação, qual é o segredo para nós sermos um vencedor e estarmos com Cristo no reino milenar, estarmos com Ele na sua segunda vinda? Precisamos valorizar hoje, valorizar a palavra que está acessível a nós, né? Muito mais agora por meio do canal, no YouTube, né? A palavra, o livro, nós temos muitos materiais para desfrutarmos, e não apenas isso, valorizar a vida da igreja, valorizar a comunhão com os irmãos, estar servindo na igreja, desfrutando dessa comunhão preciosa. Ou seja, aproveite o tempo, cuide do seu estado, né, de vencedor, um estado de busca, de um estado de aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, de forma que o seu estágio cada vez mais avance na vida de Deus. E assim, Mateus 24 fala, né, que o Senhor nos encontre fazendo assim, né, crescendo em vida e cuidando dos seus conservos. Amém? Isso é estar sendo preparado para o fim. Esse é a real intenção de nós desfrutarmos desse estudo escatológico. Deus abençoe você e não se esqueça de dar o like nesse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Jesus é o Senhor.